Fala galera, bom dia e estamos em região de topo histórico. Hoje, terça-feira, vamos para mais um dia aí de análise do nosso mercado de criptomoedas e todo o cenário global. E o Bitcoin, depois de romper aí uma forte resistência, né, que seria sua última máxima histórica, atingindo aí níveis antes nunca negociados, apresentou uma certa fraqueza. Nosso principal objetivo hoje vai ser estar dando uma passada um pouquinho mais fundamentalista em algumas notícias e fatos que podem estar influenciando não só essa subida do Bitcoin, mas como também, de certa forma, uma consolidação. Eu não pretendo estar fazendo uma análise tão detalhada no sentimento do mercado, tal como de costume, porque hoje o papo vai ser um pouquinho mais fundamentalista. A gente vai ter vários assuntos aí para estarem discutindo e para esse vídeo não se prolongar muito, eu não quero estar entrando muito nesse lado. Até mesmo porque ontem a gente fez uma análise bem bacana, bem detalhada, face a toda a mudança do sentimento do mercado tendendo mais para o lado dos touros. E quem não conferiu e quiser conferir, eu vou estar deixando em algum lugar aqui em cima o iCard, tá? Para vocês estarem vendo. E antes de mais nada, se você está gostando desse conteúdo diário que eu estou postando, comenta aqui embaixo para mim se também está ficando alguma dúvida, tá? E também se você curtiu esse conteúdo, deixa o like pra mim aí, compartilha com alguém que você acha que goste. E se você está conhecendo o meu canal agora, aqui embaixo tem um grupo que você consegue estar em contato direto comigo. Lá a gente está sempre comentando tanto do mercado cripto quanto do mercado tradicional. E assiste o vídeo todo, se você quiser deixar o like, né? E aí no final você me fala o que você achou, demorou? Mas vamos lá que hoje o papo é fundamentalista, hoje a gente tem bastante coisa para falar e no final a gente vai estar dando uma passada rápida nos gráficos para estar vendo aí as melhores oportunidades e cenários para estar atuando. Primeiro de tudo, coisa que não é novidade e que já foi passado aqui para vocês, galera, o outflow das exchanges. Eu falei que esse indicador ia levar o Bitcoin a romper máximas históricas e muito provavelmente foi isso que levou junto ao Taproot, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Galera, esse fenômeno de outflow, ele consiste na retirada de tokens da exchange, que subentende que as pessoas elas estão buscando guardar bitcoins, né? Se a gente olhar nesse gráfico aqui, a gente consegue ver que em cima, essa linha azul que depois passou para baixo e agora está em níveis mais baixos, ela é a reserva de bitcoins que tem dentro das exchanges como um todo. E em cima a gente tem o preço do Bitcoin agora na máxima histórica, né, cotado aí aproximadamente em 67.400. Como vocês podem ver aqui, durante todo o histórico, desde que o Bitcoin estava lá em novembro do ano passado, essa linha azul ela está em níveis mínimos, tá? Isso significa, né, como eu comentei lá no vídeo, que era um possível indicativo de alta, porque as pessoas elas estão acreditando na alta. Sem falar que a demanda ela vai acabar caindo porque o pessoal vai tirar tokens de dentro da exchange, né? E esse simples fato já faz o preço tender a subir. Quem estava ligado aí nos vídeos sabe, eu dei esse toque aí, eu falei, galera, olha só, tá tendo uma retirada, a gente está em níveis mínimos de reserva de exchange. Quem tá ligado aí viu que eu comentei que a gente estava em níveis assim extremos de reserva na exchange, que significa que as pessoas elas estão buscando de fato uma acumulação e isso poderia resultar aí no topo histórico. Cara, resultou, a gente viu aí o Bitcoin chegando a uma máxima aí de 68.500. Outra coisa bacana pra gente estar ficando de olho é essa notícia lá que a empresa, né, que é essa Phoenix Technology Consultants, que ela fica lá nos Emirados Árabes, ela anunciou uma compra de 650 milhões de dólares em equipamentos de mineração de criptomoeda. Parece que eles compraram uma nova geração aqui de máquinas mais tecnológicas que vai começar a trabalhar agora no ano que vem, em 2022. Eles já têm um histórico de mineração, né? Essa empresa ainda vai expandir mais a sua capacidade de mineração. Isso é uma coisa muito boa, porque a gente já está falando agora de segurança da rede. Para quem não sabe, quando a gente se trata de segurança de rede, a gente tem esse site aqui que é da blockchain, e tem uma coisa que se chama taxa de hash, ou então hash rate. Essa taxa de hash ela é simplesmente o poder computacional necessário para estar realizando todo aquele cálculo matemático para validar uma transação de Bitcoin dentro da blockchain. Para isso, quanto maior for a taxa de hash, maior tem que ser o poder computacional para estar fazendo aquela transação acontecer. E quanto mais pessoas investirem em equipamentos de mineração e tudo mais, o próprio sistema da blockchain, né, o próprio código-fonte do Bitcoin, ele se programa para cada 2 semanas se recalibrar a dificuldade, porque cada bloco ele tem que ser fechado a cada 10 minutos. Então, se aumenta o poder computacional, um bloco da blockchain ele vai levar menos que 10 minutos para ser fechado, porque ele está com um poder computacional acima da média da própria blockchain. Então, a cada 2 semanas há uma recalibragem aí, e essa recalibragem aumenta a dificuldade da rede, fazendo com que as transações elas continuem demorando 10 minutos para acontecer, né? Cada bloco seja fechado em 10 minutos. Se explicando aqui para vocês de forma rápida, só para vocês entenderem o impacto da notícia que essa notícia pode causar, porque como a gente tem uma nova geração de máquinas chegando, um investimento aí quase que bilionário para a área da mineração, isso vai resultar num aumento da taxa de hash e logo na segurança, porque quanto maior for a dificuldade da rede,
mais máquinas vão ser necessárias para processar e mais difícil vai ser de alguém conseguir controlar todo esse poder computacional para um possível ataque na rede. Lembrando que a gente está falando de uma questão descentralizada, né? Então essa taxa de hash ela vai ser com base em computadores no mundo inteiro, né? Todas aquelas GPUs que estão ali processando transações a todo minuto. Quanto maior for nossa taxa de hash, mais segura a rede do Bitcoin vai ser. Então, a empresa dos Emirados Árabes comprar e anunciar uma compra aí de 200 e tantos milhões de dólares para estar atuando, né, na área da mineração, é uma coisa extremamente boa porque vai fazer com que a taxa de hash também suba. E logo a rede do Bitcoin fica mais segura. E por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso Taproot, né? Atualização que está chegando aí em 5 dias, 718 blocos. Galera, comentado de forma bem detalhada ontem, para quem quiser também eu vou estar colocando em algum lugar aqui em cima. O Taproot é uma atualização que visa segurança, privacidade e vai possibilitar a utilização dos contratos inteligentes na rede do Bitcoin. Possivelmente, a euforia de ontem teve uma correlação sim com a questão do outflow das exchanges em níveis baixíssimos, mas eu acho que o gatilho foi de fato a gente ter entrado na semana de atualização do Taproot e muito provavelmente a gente pode ver aí o preço ao longo da semana se desenvolvendo bastante. Eu vou ficar bastante receoso caso até domingo a gente não rompa os 70 mil dólares, porque a gente conhece muito bem que aqui no mercado de criptomoedas é muito comum o ativo subir no boato e cair no fato. E o pessoal fica muito eufórico com a notícia de que o Taproot está vindo, vai ser revolucionário e tal, mas quando a atualização de fato ser implementada, não vai causar um grande impacto na rede, né? A gente está falando de uma atualização que é um soft fork. Isso não é uma notícia que vai causar um impacto direto, né? Ela vai trazer uma melhor segurança, vai possibilitar os contratos inteligentes, mas não é algo que vai trazer um impacto assim, exatamente na hora que ela é implementada, já vai mudar todo o conceito. Não vai, pessoal. Então, caso o Bitcoin não rompa a forte barreira dos 70 mil dólares, é muito provável que caso a atualização aconteça e o pessoal veja que não mudou nada para eles, no caso não os mineradores, né, falando dos investidores, a gente pode ver uma queda no preço. Coisa que possivelmente não vai acontecer caso os 70 mil dólares sejam rompidos, porque a gente já vai ter iniciado aí um processo de alta do Bitcoin devido a ter passado de um ponto muito forte de venda, que é o que está segurando o preço agora. Então muito cuidado com as operações até domingo, a gente pode ver muita volatilidade no mercado, principalmente se você tiver muito comprado, tá? É muito importante isso. Usa stop e tenta fazer pelo menos uma parcial, só para pelo menos o seu stop não ficar salgado, ou alguma coisa do tipo. Não estou falando que não vai romper o topo histórico, inclusive eu quero que rompa, mas existe a probabilidade do preço dar uma caída, demorou? Como sempre, passando agora no nosso Fear and Greed Index, né, o nosso indicador de ganância e medo, a gente viu um salto bizarro, saiu dos 75 e foi para os 84 agora, indicando extrema ganância. E o que isso significa? Pessoal, em topo histórico nada. Principalmente se romper os 70 mil dólares, tá? Se a gente descer um pouquinho aqui no gráfico, a gente consegue ver que desde lá de janeiro até meados aqui de março, que é quando o Bitcoin estava em níveis extremos, até maio, olha só, o indicador ele foi só caindo, enquanto o preço ele foi subindo. Quando a gente estava nesse ponto aqui, ó, o Bitcoin estava na casa dos 30 mil dólares. Aqui em fevereiro 40, abril, março 50. Quando a gente chegou em maio que o indicador ele já estava indicando ganância, não estava mais em níveis extremos, aí que foi acontecer uma grande correção. Então pessoal, indicadores que falam que o mercado está caro, está esticado em níveis de topo histórico, não representam muita coisa, tá? Se a gente de fato romper os 70 mil dólares, esse indicador de ganância do mercado, assim como níveis de sobrecompra em indicadores como o RSI ou estocástico, não vão ter grande peso na nossa análise e na nossa tomada de decisão, porque a gente está em um lugar que não tem resistência, não tem pontos de venda e que o preço nunca foi negociado. A gente vai estar fazendo uma nova história. Então não tem nada que vai garantir que aquele preço está barato ou não. Vocês querem um exemplo muito óbvio, né? Se a gente pegar aqui quando o preço estava lá em janeiro, aqui em fevereiro, olha só, o indicador ele estava mostrando níveis acima de 90, ou seja, um mercado extremamente ganancioso. Quem via isso já ia querer vender, né? Quem opera com base nesse indicador tinha fechado a posição. E olha só que bacana, a gente estava em níveis históricos com os indicadores RSI, estocástico e esse próprio Fear and Greed Index, indicando que o mercado estava extremamente caro, extremamente esticado. E o que aconteceu? Dos 30 mil dólares, valorizou 100%.
foi para os 64 mil dólares, que foi aqui em meados de maio, que é quando o indicador ele já estava ali nos níveis de 70, 72. E ainda assim, quando ele voltou e falou que o preço estava barato aqui em meados de junho, e foi quando a gente chegou nos 30 mil dólares, era exatamente aquele preço que o mercado estava indicando que estava caro e estava esticado. E o mesmo pode estar acontecendo agora, quando a gente rompe os 70 mil dólares. Nada garante que 60 e 70 mil dólares sejam barato para daqui a uns meses, caso a gente entre numa segunda bull run, tal como aconteceu lá em 2013. E numa eventual correção, o barato e o mercado indicando extremo medo, né, o extreme fear, ou então o RSI indicando níveis extremos de sobrevenda, que seja essa região dos 60 a 70 mil dólares. Bitcoin em nível de topo histórico é uma nova história, é um preço que não foi negociado. O preço ele pode sim se desenvolver de forma muito rápida, mas enquanto a gente não rompeu os 70 mil dólares, a história é outra. Olhando de cara o nosso livro de ofertas aqui, a gente consegue ver que a força vendedora está majoritariamente mais forte que a força compradora. Temos nosso nível mais forte de resistência, que é a região dos 79 mil até os 70 mil dólares, indicando quase 2 mil tokens alocados até esse ponto. Não vai ser fácil de passar, caso a gente fica nesse lenga-lenga aí de 68, 67, acho que também vai ser muito difícil da gente continuar passando desse nível. Isso faz os 70 mil dólares ser tão importante. Galera, se a gente passar dele, olha como é que o caminho é livre. A gente só deve ter token alocado lá na região dos 100 mil dólares. Assim como foram criadas bases de preço, quanto mais o preço caia, demonstrando que ele consegue sim romper máximas históricas, mais vão ter pessoas interessadas em comprar. Então é pouco provável que a gente rompa os 58 mil dólares. Isso faz com que os 60 mil seja nosso ponto de suporte de imediato. Estamos esticados no gráfico de 4 horas, estamos esticados no gráfico diário. E é muito provável que caso a gente rejeite esse rompimento, a gente possa ver aí uma retomada de preço próximo a essa região, acima dos 60 mil dólares, que agora é um forte suporte. E galera, temos 2 mil tokens alocados até a região dos 70 mil dólares. A gente está falando coisa de 2 mil dólares, que para o Bitcoin não é nada, e tem 2 mil tokens alocados nesses 2 mil dólares. A gente tinha 2 mil tokens alocados lá atrás, quando o Bitcoin estava em 20 mil dólares, isso já foi uma baita de uma região de resistência. E agora nos 70 mil dólares, com o Bitcoin valendo mais que 2 vezes do que estava antes, a gente tem a mesma quantidade de tokens alocados, ou seja, precisa de um capital em dólar muito maior para estar rompendo essa resistência. Porque uma coisa é um token de Bitcoin alocado a 20 mil dólares. Outra coisa é um token de Bitcoin alocado a 70 mil dólares. Significa que para você comprar esse token de Bitcoin, lá nos 20 mil dólares, você precisava dos 20 mil dólares, agora você precisa de 70 mil dólares. Você precisa de 3 vezes e meio mais de dinheiro. Isso faz com que seja muito mais difícil romper essa região de resistência e faz com que ela seja a nossa última força grande para a gente estar entrando na nossa bull run. Para o vídeo não se prolongar muito, pessoal, falando aqui um pouquinho de gráfico, a gente está no terceiro dia de consolidação seguida lá no nosso índice do S&P 500. Isso resulta no inside bars face a quase que mais de um mês, na verdade, de subida constante. E o eventual rompimento descendente desses inside bars pode levar a uma correção não só saudável, mas também necessária. Esse índice está subindo significa que a maioria das empresas estão subindo, né? As empresas que estão listadas na bolsa e sendo avaliadas nesse índice, que são as 500 maiores empresas americanas. E se esse índice está subindo, significa que de forma majoritária as ações dessas empresas estão subindo. E quem está investindo nela e investiu lá no mês de setembro, começo do mês de outubro, pegou uma bela de uma valorização. E a gente sabe que como o ativo ele valoriza muito, né, e as tendências de certa forma elas são fractais, uma hora ou outra os caras vão querer buscar lucro, né? As instituições que investiram vão querer realizar parte de todo aquele capital investido para garantir um pouco de lucro, colocar dinheiro no bolso, né? E isso tende a fazer o mercado cair, isso tende a fazer o mercado dar uma corrigida, mas de forma extremamente saudável. Então uma eventual correção disso pode levar o Bitcoin também a corrigir, uma vez que os mercados são correlacionados, como a gente bem sabe. E isso face a toda a resistência, face a aplicação do Taproot aí que vai ser no final de semana, e caso ela não tenha, né, todo aquele impacto que o pessoal está achando que possa ter, pode levar o mercado a uma correção. De fato, correção extremamente saudável, super normal. Mas como a gente analisa probabilidades e a gente sempre busca atuar dentro dos cenários mais prováveis, isso é uma probabilidade que a gente tem que estar levando em consideração. Estamos no terceiro dia de alta da dominância, né? O terceiro dia consecutivo. A gente viu aí o Bitcoin rompendo uma região fortíssima de resistência, entrando volume, pessoas começando a falar dele, passando a Tesla e se tornando o 8º ativo mais valorizado do market cap mundial. E mundial, galera, eu falo de ouro, eu falo de prata, eu falo da Microsoft, Google, Facebook, tudo isso. E o Bitcoin é o 8º mais valioso.
Isso faz com que os holofotes fiquem para ele e, de fato, a dominância tenda a subir, ou seja, o capital volte a ser alocado no Bitcoin por apresentar mais oportunidades. Isso faz com que o Bitcoin ele fique mais visado para investimento do que as altcoins e logo tenda a se valorizar mais do que as altcoins. Assim como em caso de eventual queda, ele tende a cair menos também. Isso aqui é um índice que ele é dado em porcentagem, tá? Se ele está em 43,97, significa que 43,97% de todo o capital do mundo de criptomoedas está alocado no Bitcoin. Eu imagino que de uma forma bem saudável, se a gente chegar aqui próximo à região dos 45, a gente abre um belo de um espaço para no gráfico diário a gente formar um fundo ascendente e fazer uma reversão de tendência, né? Ou então ombro, cabeça e ombro invertido, como muita gente gosta de analisar. Isso faz com que essa região aqui próxima aos 42, né, 42,30, seja o nosso fundo no semanal e o Bitcoin siga nesse movimento de valorização a médio e longo prazo com relação aos altcoins. Um ponto muito importante de estar comentando com vocês é que a gente tem esse nível crítico aqui, ó, da dominância. Eu vou até mudar isso aqui e colocar de um jeito que vai ficar aqui, ó. Galera, 50%. Se o Bitcoin passar desse ponto, né, se a dominância passar desse ponto, significa que a maior parte do capital do mundo de criptomoedas ele vai estar alocado no Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin ele vai estar muito mais forte que as altcoins. E isso é um belo de um indicativo de que bull market, o Bitcoin rompendo 70 mil dólares, indo testar regiões novas, chegando próximo aí aos 100 mil dólares, 80 mil dólares, 90 mil dólares. E isso vai estar puxando todo o capital que está alocado em algumas altcoins, fazendo o Bitcoin super valorizar, enquanto as altcoins elas vão ficar mais paradas. Elas vão continuar valorizando? Vão, mas não tanto quanto o Bitcoin. E qual que é o ideal? O ideal é que depois de uma bull run, a gente sabe que vem uma alt season, porque o Bitcoin ele vai ficar muito caro, ele vai ficar muito esticado, enquanto as alts de bom fundamento, que são queridas pelo mercado, não vão ter surtido tal valorização. Então a gente vai ver esse capital voltando para as altcoins, migrando, e isso vai representar uma bela de uma valorização nas altcoins, tal como a gente viu aí no mês de abril e maio. Um cenário bem mais para frente, supondo que ele vai romper o topo histórico e seguir nessa bull run doida, mas vai ser um belo de um gatilho para a gente investir em altcoins ao invés de Bitcoin depois que ele tiver consolidado face a toda essa bull run que a gente está falando. O cenário mais para frente é apenas probabilidades, o que a gente tem que focar na dominância é a reversão de tendência no semanal, ou seja, rompimento do topo histórico, e a gente voltar para aquele marco acima dos 50% de dominância. E o Bitcoin está acima dos 67 mil dólares. Isso faz com que a gente mova agora o nosso ATH para esse ponto máximo aqui. E galera, um rompimento de topo histórico, ser um volume assim muito considerável, e logo em seguida a gente já teve uma certa resistência, fizemos aqui o pivô de baixa, perdemos a região das médias no curto prazo, é uma questão de certa forma preocupante, né? Não preocupante, sim, mas mostra a força que os 70 mil dólares tem sobre o preço. A gente está fazendo novas máximas históricas, o Bitcoin está sendo negociado em regiões que ele não era antes, mas ainda tem pessoas interessadas em atuar vendido. Por isso que eu sempre falei aqui, e vou continuar falando para vocês, a importância dos números psicológicos. O Bitcoin ele só vai ser considerado em bull run, né? Rompemos de fato o topo histórico depois que a gente passar dos 70 mil dólares. Ontem eu comentei com você sobre a questão do sobrevenda nos 5 minutos, né? A gente teve toda essa subida aqui, né? Com a entrada de volume que fez a gente romper a nossa faixa vermelha. Eu falei que o primeiro toque na sobrevenda, né? Nos 5 minutos, muito provavelmente resultaria num fundo ascendente no gráfico de uma hora e uma ótima oportunidade para quem estava de fora. E como a gente viu, o primeiro toque foi esse ponto aqui, ó. Galera, olha como é que esse setup foi legal. Quem viu o vídeo e resolveu atuar nesse fundo, entrou em algum lugar mais ou menos aqui, ó. Região das médias, região prévia de negociação, e chegou a pegar aí quase que 5% de valorização no Bitcoin. Eu fui um desses, assim que o Bitcoin ele entrou na sobrevenda aqui, próximo a essa região aqui de consolidação antiga, eu fiz uma entrada, e a partir do momento que ele perdeu esse fundo, e aqui no RSI ele deu uma divergência altista, né? Ou seja, a gente tinha fechamentos aqui caindo, enquanto o RSI, deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui para vocês, olha só. Ele fazia esse movimento aqui, pessoal. Então a gente tinha uma divergência de alta. Então eu fiz uma entrada mais ou menos aqui quando o Bitcoin estava caindo e bateu aqui a sobrevenda. E assim que ele fez aquela divergência de alta, eu fiz uma entrada mais ou menos aqui. Ou seja, meu preço médio ficou em algum lugar nesse ponto. Assim que ele deu essa pernada de alta, eu fiz uma parcial em algum lugar aqui nesse topo. Assim que entrou esse volume, isso fez com que o meu preço médio viesse aqui para baixo. Eu coloquei o stop aqui na mínima. Caso eu fosse estopado por algum motivo, eu ainda assim sairia no lucro, porque o meu preço médio estava aqui embaixo. Só que galera, o preço foi embora. Foi indo,
e chegou na máxima histórica. É um setup muito bom. Já aconteceu o primeiro toque na sobrevenda dos 5 minutos. Nosso próximo toque vai ser nos 15 minutos em sobrevenda. Então vamos ficar de olho para ver como que ele vai reagir. Se esses 15 minutos em sobrevenda não der um repique muito significante para a gente vir retestar a região do topo histórico, vai ser um primeiro sinal de exaustão do mercado e da força vendedora estar muito forte lá na região dos 70 mil dólares. Dando um pequeno repique, fazendo parcial, colocando o stop no 0 a 0 ainda mais face a toda aquela acumulação que a gente fez ontem nos 5 minutos em sobrevenda, o stop vai continuar estando acima do nosso preço médio de entrada, né? Contando com parciais, contando com as compras de ontem. Então aí eu vou ficar de olho no 1 hora em sobrevenda aliado a pontos de suporte e resistência prévios. Tendem a segurar o preço, assim como médias móveis em gráficos maiores. E caso isso aconteça, é muito provável que a gente venha buscar o quê? Um fundo ascendente para estar retestando a região do topo histórico mais uma vez. Isso seria uma bela oportunidade de acumulação, né? Uma vez que o nosso fundo prévio está aqui na região dos 60 mil dólares e que qualquer coisa acima disso vai ser um fundo ascendente para a gente seguir a tendência. Então pessoal, sem delongar muito o vídeo para não ficar muito exausto, muito técnico, cansativo, a gente já falou hoje de notícias, fatos fundamentalistas, falamos sobre indicadores fundamentalistas do mercado, order book, gráfico, S&P 500, meu Deus, a gente falou de coisa demais. Eu vou ficar de olho nesses pontos de sobrevenda comentados com vocês, eles vão ser os pontos que eu vou estar atuando, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? O que eu posto aqui tem cunho extremamente educacional, unicamente educacional, e cada um monte e faça suas operações por sua própria conta e risco. Caso alguém tenha interesse, aqui embaixo, eu comentei no começo do vídeo, vou estar falando de novo, tem um grupo de análise técnica, onde tudo que eu comento no vídeo, eu vou comentando ao longo do dia para saber o que aconteceu, como que aconteceu, porque o cenário do mercado, a cada vela nova que surge, a cada uma candle, é uma história diferente, é uma nova informação para a gente estar levando em consideração. Então muitas vezes o que eu falo de manhã aqui com vocês em vídeo, pode ser que vire história e aconteça um fato novo que mude completamente o que eu falei. Então é muito importante vocês estarem lá no meu grupo, estarem me acompanhando, porque lá eu posto notícias, posto análise, a gente troca uma ideia. Assim como é um grupo aberto para você também postar análise, para você colocar ali publicações para a gente debater, trazer notícias e tudo mais. Então o convite está aqui embaixo, eu espero vocês lá. Espero também que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, inscrever no canal, aqui eu posto análises diárias. Comenta aqui embaixo para mim se você está com alguma dúvida, se você quer que analise algum ativo, tanto no mercado de criptomoedas quanto no mercado tradicional. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Ótima terça-feira, bons investimentos e tamo junto.